Eles não nasceram soldados, não escolheram lutar, não juraram lealdade a Roma. A vida que conheciam foi arrancada brutalmente, substituída por um pesadelo sem fim. Foram capturados em suas terras, seus lares incendiados, suas famílias dispersas. Algemados, arrastados por longas e exaustivas marchas, cada passo uma tortura, cada corrente um lembrete da liberdade perdida. Vendidos como gado em mercados imundos, seus corpos examinados, sua dignidade esmagada. E quando a guerra, a insaciável máquina romana, precisava de mais corpos para alimentar seu avanço, eles foram jogados na linha de frente, não como heróis, com glória ou reconhecimento, mas como escudos descartáveis, meros obstáculos entre as lanças inimigas e os cidadãos de Roma. Sua dor era invisível, seu sacrifício esquecido. A transição de homem livre para propriedade era um abismo de desespero. Povos inteiros, com suas culturas, línguas e histórias, eram reduzidos a escravos. Uma palavra que apagava sua humanidade. Eles não tinham nome legal, apenas um número, uma marca, um preço. Eram despojados de sua identidade, de sua família, de sua própria vontade. O trabalho era incessante e brutal. Nas minas, a escuridão sufocante, o ar denso de poeira. O risco constante de desabamentos. Cada golpe da picareta era um martírio, a exaustão corroendo seus ossos. A fome e a sede companheiras constantes. Nos campos, sob o sol escaldante ou a chuva gélida, trabalhavam da aurora ao anoitecer. Seus corpos curvados, suas mãos calejadas, suas costas chicoteadas. Nas construções, carregavam pedras colossais, erguendo os monumentos de Roma com seu suor e sangue. Enquanto seus próprios lares eram apenas memórias distantes. Um escravo não era cidadão, era uma ferramenta. E ferramentas quebradas, desgastadas pelo uso excessivo, pela doença ou pela velhice precoce, eram simplesmente substituídas. Não havia compaixão, apenas o frio cálculo da produtividade. A dor física era constante, mas a dor da alma, a perda de tudo o que definia um ser humano, era ainda mais profunda. Quando a máquina de guerra romana enfrentava impasses, a vida dos escravos se tornava ainda mais barata. Roma tinha uma prática silenciosa, uma verdade inconveniente. Os escravos eram a primeira linha de defesa e o último recurso. Eles eram usados como carregadores de equipamento, arrastando pesadas armas, armaduras e suprimentos por terrenos hostis. Sob o risco constante de ataques inimigos, seus ombros doíam, seus pés sangravam, mas parar não era uma opção. Eram eles que construíam acampamentos sob ataque, erguendo paliçadas e fossos, enquanto flechas e pedras choviam sobre suas cabeças. O medo era palpável, a morte, uma sombra constante. Em marchas por territórios desconhecidos, eram empurrados para abrir caminho em emboscadas, servindo como batedores involuntários. Se o inimigo estivesse escondido esperando para atacar, não eram os legionários que iam primeiro. Eram eles, os sem nome, os sem valor, os que seriam sacrificados para revelar a posição do inimigo. Sua vida era um preço aceitável para a segurança dos soldados romanos. O terror de cada passo, a incerteza do próximo momento, a certeza de que eram expendáveis, era um fardo psicológico esmagador. Em cercos prolongados, a crueldade romana atingia seu ápice. Os escravos eram transformados em escudos humanos, suas vidas usadas para poupar as dos cidadãos. Eram forçados a avançar com torres móveis, empurrando essas gigantescas estruturas de madeira em direção às muralhas inimigas, sob uma chuva de projéteis. Cada flecha, cada pedra, cada dardo que os atingia era uma vida romana poupada. Seus corpos eram crivados, seus gritos abafados pelo clamor da batalha. Eram obrigados a cavar sob as muralhas inimigas, em túneis claustrofóbicos e perigosos, onde o risco de desabamento ou de serem interceptados pelo inimigo era iminente. A escuridão, o suor,
O cheiro de terra e sangue, a ansiedade de um ataque surpresa, tudo isso compunha um cenário de puro terror. A morte deles economizava a vida de cidadãos romanos. Era um frio cálculo militar, desprovido de qualquer humanidade. A vida de um escravo valia menos que a munição de um arqueiro ou a força de um legionário. A cada corpo que caía, a cada vida ceifada, a máquina de guerra romana avançava, indiferente ao sofrimento. Mesmo sob o jugo da opressão, o espírito humano por vezes se recusava a ser completamente quebrado. Quando resistiam, quando ousavam sonhar com a liberdade, a resposta de Roma era brutal e exemplar. Castigos públicos eram aplicados com requintes de crueldade, chicotadas que rasgavam a carne, torturas que visavam quebrar a vontade. Execuções exemplares serviam como advertência. Seus corpos expostos para instilar o medo e sufocar qualquer centelha de rebelião. As crucificações, a mais agonizante e humilhante das mortes, eram realizadas ao longo de estradas movimentadas, para que todos vissem o destino daqueles que desafiavam Roma. A dor excruciante, a sede insuportável, a exposição ao sol e aos elementos, a lenta asfixia, tudo isso era um espetáculo macabro de poder. O exemplo mais marcante dessa luta foi a rebelião de Espartacus, um gladiador que ousou liderar milhares de escravos em uma busca desesperada por liberdade. Sua revolta, embora inspiradora, terminou em tragédia. Após a derrota, Roma não mostrou misericórdia. Milhares de escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia, uma estrada que se tornou um corredor da morte. Com corpos pendurados por quilômetros, um testemunho silencioso da brutalidade romana e do preço da insurreição. Nem todos os escravos eram enviados para a guerra aberta ou para as minas. Alguns eram selecionados, não para uma vida melhor, mas para uma morte espetacular. Eram treinados nas artes da luta, transformados em gladiadores, forçados a lutar em arenas, diante de multidões sedentas por sangue. Sua existência era uma linha tênue entre a sobrevivência e a morte. Cada combate era um teste de resistência, de habilidade e de pura sorte. A dor dos ferimentos, o medo da derrota, a humilhação de ser um mero entretenimento. A sobrevivência por espetáculo era uma ironia cruel. Uma vitória significava mais um dia de vida. Talvez um pouco mais de comida, mas nunca a verdadeira liberdade. A glória era efêmera, a morte, uma constante ameaça. Muitos sonhavam com a alforria, mas poucos a alcançavam. E mesmo assim, as cicatrizes físicas e emocionais permaneciam. A arena, com seus gritos e aplausos, era um palco de sofrimento disfarçado de entretenimento. Roma construiu estradas que conectavam seu vasto império. Roma construiu muralhas que protegiam suas cidades. Roma construiu um império que dominou o mundo conhecido. Mas por trás de toda essa grandiosidade havia uma fundação sombria. Roma construiu tudo isso sobre corpos anônimos, sobre vidas esmagadas, sobre a dor indizível de milhões. Escravos que lutaram batalhas que não eram suas, que derramaram seu sangue por uma causa que não lhes pertencia. E morreram sem medalhas, sem honra, sem nome. Suas histórias foram silenciadas, suas memórias apagadas, mas seu sofrimento ecoa através dos séculos, um lembrete sombrio do custo do poder e da indiferença humana. Inscreva-se no canal Grande Guerreiro e acompanhe as sagas que a história oficial tentou suavizar, revelando as vozes daqueles que foram esquecidos.